Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde o sentimento de risco voltou aos mercados, através do abrandamento das tensões tarifárias dos Estados Unidos com o resto do mundo, onde o mercado seguiu o périplo de Donald Trump pelo Médio Oriente, esteve atento também aos dados económicos divulgados nos Estados Unidos da América e ainda para a posição da Moody's face à dívida pública norte-americana. Logo no início da semana, os mercados foram bastante impulsionados, bastante suportados neste tal sentimento de risco que tiveram toda a semana pelo acordo, ou pelo menos pela suspensão de tarifas entre os Estados Unidos e a China, que levou ambos os países a baixarem cerca de 115% as respectivas tarifas, com as tarifas básicas, na realidade nos Estados Unidos, voltarem para os 30% aproximadamente, e as chinesas sobre os Estados Unidos na ordem dos 10%. O mercado ainda esteve bem atento ao que se ia passando no Médio Oriente, com Donald Trump a visitar vários países da Península Arábica, anunciando diversos acordos, diversos investimentos desses mesmos países, principalmente no setor tecnológico e principalmente em inteligência artificial. Do lado negativo tivemos uma reunião não tão bem sucedida quanto o mercado estava expectante. Houve as reuniões entre a Ucrânia e a Rússia não tiveram os protagonistas que seriam desejados, nomeadamente Zelensky e Putin, com Donald Trump também a dizer que não poderia estar nessa reunião em Istambul e, portanto, não houve aqui nenhum avanço relativamente ao processo de paz que seria desejável entre a Rússia e a Ucrânia. Por outro lado, em termos de dados económicos, o mercado esteve bastante atento ao que se passava, ou às divulgações relativamente à inflação nos Estados Unidos. Essa inflação surpreendeu de alguma forma os mercados em baixa, ou seja, os preços a nível mensal subiram 0,2% face a 0,3% esperados. E ainda com a inflação anual a cair de 2,4% para 2,3% e a inflação subjacente a manter-se nos 2,8%. Mesmo no final da semana tivemos os dados da Universidade de Michigan, que já não foram assim tão bons quanto isso, na medida em que a confiança do consumidor continuou a cair, desta vez de 52,2 para 50,8, portanto a acelerar, digamos, esta falta de confiança do consumidor norte-americano, isto ao mesmo tempo que as expectativas de inflação continuam a subir, se já que estavam a níveis extraordinariamente elevados de várias décadas, ainda mais elevados ficaram, com as expectativas de curto prazo da inflação a subirem de 6,5% para 7,3% e de longo prazo de 4,4% para 4,5%. Mesmo ao cair do pano da semana passada, a Moody's veio anunciar um corte de rating aos Estados Unidos. Passou o rating de dívida pública dos Estados Unidos de AAA, de AAA, para AA1, isto justificando através do aumento contínuo da dívida pública norte-americana. Nessa altura já os mercados estavam fechados e, de facto, aqui assim os mercados acionistas esta semana tiveram fortes ganhos, foram bastante impulsionados pelo tal sentimento de risco logo no início da semana. Isso levou com que, por exemplo, todos os índices a nível global terminassem esta semana em terreno bastante positivo. O Nikkei, ou seja, na Ásia, talvez foi quem menos ganhou, e o Nikkei ganhou aqui cerca de 0,7%. Na Europa também os ganhos foram de alguma forma significativos. O Eurostoxx terminou a semana acima dos 2%. O S&P 500 ganhou mais de 5%, quando o Nasdaq foi o que mais ganhou mais de 7% esta semana. Portanto, uma semana, como eu comecei por dizer, em que o risco voltou aos mercados, em que
o sentimento de risco voltou aos mercados. Isso também foi visto na Bolsa Nacional, onde o PSI esta semana ganhou aqui assim cerca de 3,5%, suportado pelos ganhos da EDP Renováveis, que subiu esta semana à volta de 11%, já a Jerónimo Martins caiu cerca de 3% aproximadamente. No mercado cambial, vimos alguma consolidação dos recentes movimentos. O dólar voltou a ganhar, desta vez o DXY ultrapassou bem os 101, terminou à volta desses 101, quando chegou quase a 102 no máximo. Por outro lado, o euro-dólar continuou a cair, enquanto a corrigir os fortes ganhos aqui assim há 3, 4 semanas atrás, e o franco suíço foi a divisa, uma vez mais, que mais recuou durante esta semana, isto muito pressionado pelo tal sentimento de risco que continua a subir e, portanto, a pressionar de alguma forma as moedas ditas de refúgio, como o suíço, neste caso, e o próprio euro. No mercado emergente, a divisa que voltou a surpreender, voltou a ganhar, foi o rand sul-africano, quando, com as expectativas de facto haver um alinhamento por parte do Tesouro sul-africano para colocar como objetivo de inflação para o Banco Central os 3%, no que agora está numa banda alargada entre 3% e 6%. Isto levou de imediato aqui a mais ganhos no rand, que esta semana ultrapassaram mais de 1%, tanto face ao euro como face ao dólar. Nas commodities, obviamente que este sentimento de risco também ajudou as commodities, todas, exceto obviamente o ouro, que é a commodity que, por norma, também é um ativo de refúgio e que, portanto, em sentimentos de risco mais elevado, acaba por ficar pressionado. Foi o que aconteceu esta semana e o ouro acabou por corrigir aqui, perdendo esta semana quase 5%, estamos aqui 4,7% durante esta semana que perdeu. Por outro lado, já o petróleo, mesmo com a oferta a poder aumentar, mesmo com um acordo mais próximo entre os Estados Unidos e o Irão, que vai certamente colocar mais petróleo à disposição e, portanto, maior oferta, ainda assim o petróleo continua a ganhar, exatamente suportado por este sentimento de risco aumentado, em que a recessão é mais afastada e, portanto, se espera que haja um pouco mais de procura por parte de energia, por parte do crudo em especial. O Brent e o WTI ganharam esta semana um pouco mais de 2%. A semana que vai começar vai ser uma semana, em princípio, também mais calma, onde vamos ter muitos discursos de banqueiros centrais e onde vamos ter certamente Donald Trump, que vai estar de volta aos Estados Unidos. Provavelmente vamos ter a possibilidade de ver mais algum acordo que tem ultimamente estado a ser, de alguma forma, quase anunciado, isto numa altura em que provavelmente também o corte de rating nos Estados Unidos por parte da Moody's no final da semana passada também deverá ser algum tema a debater e a impactar os mercados durante esta próxima semana. Donald Trump volta do Médio Oriente, volta com investimentos prometidos por parte de países árabes. Isso acabou por dar aqui assim algum suporte aos mercados. Esta semana provavelmente Donald Trump irá tentar anunciar mais alguns acordos. Vamos esperar que não vá anunciar mais tarifas a aumentar, não creio. Por outro lado, temos aqui assim, deverá dizer alguma coisa, deverá referir-se à situação do downgrade da Moody's. Começou já durante o fim de semana a tecer algumas considerações, a Jerome Powell a dizer que ele tem que cortar taxas de juros. No entanto, a própria Moody's deu algum suporte à independência, ou pelo menos alguma relevância à independência do Banco Central norte-americano para manter, digamos, de alguma forma o sentimento, a perspectiva nos Estados Unidos instável, retirando-a de negativa que estava anteriormente. Vamos ver, este provavelmente será um dos temas a debater durante esta semana que vamos começar. Por outro lado, vamos ter inúmeros discursos, inúmeras intervenções verbais
tanto de membros da FOMC como de membros do Banco Central Europeu, e alguns deles bastante relevantes, John Williams, por exemplo, Rafael Bostic, Lori Logan, isto nos Estados Unidos. Já na Europa vamos ter Isabel Schnabel, vamos ter Philip Lane, e portanto vamos ter aqui assim uma série de discursos destes banqueiros centrais que provavelmente vão moldar de alguma forma as expectativas do mercado face ao que vem aí, se vamos ter, por um lado, nos Estados Unidos, a continuação das taxas de juro a este nível e, portanto, a levar para mais tarde um novo corte. Por outro lado, na Europa se vão consolidar as expectativas já de um novo corte de 25 pontos em junho. A agenda económica vai ser bastante restrita, praticamente nula. Vamos ter principalmente aqui assim os PMIs, que vamos estudar desde a Ásia até os Estados Unidos, obviamente que vão ser mais importantes na Europa e também nos Estados Unidos. Na Europa é expectável que os PMIs, ou pelo menos o mercado está à espera de uma estabilização nesses níveis dos PMIs, enquanto nos Estados Unidos mostrem um pequeno recuo. Tirando os Estados Unidos e a Europa e a União Europeia, vamos ter, como na agenda económica, os dados da inflação tanto no Canadá como no Reino Unido. Em termos de bancos centrais, ainda vamos ter também mais uma decisão de taxas de juros, desta vez do RBA, do Banco Central Australiano, com os mercados à espera de um corte de taxas de juros dos 4,1% para 3,85%. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios, e eu, por mim, estarei por cá daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!